em 64 kbps estéreo na frequência de 22 kHz. Transmitindo as últimas novidades para você viver melhor. Rádio Estado Digital, uma emissora do Grupo Estado de Comunicação Digital. Azulinos somos nós que cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, o pavilhão soubermos defender. Olá, Fenômeno Azul, boa tarde. Estamos começando mais um programa na Toca do Leão. Antes de mais nada, só agradecimento sobre a página do Clube do Remo Online, que ultrapassamos mais de 15 mil membros hoje, por estar vendo essa página crescer. E para falar das notícias do Clube do Remo, que teve nesse final de semana, infelizmente não tem aquelas notícias boas, portanto vou estar falando logo do basquete masculino, que o Clube do Remo perdeu por 70-69 por um ponto. Inclusive o Clube do Remo poderia ter ganho o jogo quando tinha 4 segundos ainda com a posse de bola, mas errou a cesta de 3 e acabou ficando 2-1 para o Paysandu. Mas hoje tem mais basquete. Hoje à noite, torcedor azulino, é bom comparecer, porque hoje lá no Serra Freire, às 20 horas, o Clube do Remo enfrentará o Paysandu novamente e tem que vencer para ter o 5º jogo, senão o título vai ficar com um rival caso o Remo perca. Mas a tendência é o Leão ganhar hoje no Serra Freire, e para isso o torcedor que quiser acompanhar e prestigiar o momento do basquete está custando no valor de R$10 lá no Serra Freire. Futebol feminino, o Clube do Remo perdeu o título para a SMAC por 2-1 de virada. O Clube do Remo chegou a estar na frente com gol de pênalti da Anne, mas uns 2 minutos depois, após o escanteio, a atacante da SMAC conseguiu cabecear livremente, sem marcação nenhuma, e aos 35 da segunda etapa, a SMAC virou o jogo com um erro da goleira Esther do Clube do Remo, que acabou chutando em cima da atacante, prosseguindo a jogada no chute de longe, onde a goleira não tinha chance nenhuma de defesa, e acabou sendo a virada e o gol do título da SMAC. Clube do Remo, que chegou à sua 3ª final de futebol feminino, acabou perdendo 2, só ficou com aquele título de 83 mesmo, 1-0 sobre o Paysandu. Já a SMAC, em sua 8ª final, conseguiu 4 títulos consecutivos e o 5º da sua história, ficando atrás apenas do Independente, que tem 6 títulos paraenses do futebol feminino. Ontem foi anunciado oficialmente o Rafael Jacques, novo técnico do Clube do Remo. Ele agora poderá fazer as funções de técnico, deve estar vendo tudo mais, e deverá fazer suas funções para a temporada de 2020 do Clube do Remo. Outro que foi contratado também foi o meia Robinho, que esteve no Operário Paraná, que disputou 13 jogos, devido à lesão ficou um pouco afastado, mas ele está no Clube do Remo por empréstimo, e hoje já pode fazer sua temporada pelo Clube do Remo em 2020. E como todas as suas quartas-feiras, temos sempre o convidado, e hoje não é diferente. Hoje temos uma pessoa que revela jogadores da base, seja sub-15, sub-17, sub-20, e hoje, se os jogadores estão em Portugal, se os jogadores estão fora do estado do Pará, é por causa dele, do Alcindo de Aguiar Cunha Filho, mais conhecido como o Tindô, que hoje está no nosso programa e que ele já está retornando às atividades para o Clube do Remo, já que ele ficou 1 ano afastado devido ao problema de saúde, o problema que ele tinha no quadril esquerdo. Ele foi operar graças ao médico Jean Clay, que esteve ao seu lado e apoiando e ajudando o Tindô, e agora graças ao Fábio Bentes também, que
está trazendo ele mais uma vez às atividades do Clube do Remo para 2020, onde ele realizará os seus trabalhos. E já começando falando com ele, como, na sua opinião, qual será o planejamento do Clube do Remo, já que a base deu uma caída aí? Hoje o Clube do Remo não vai representar mais o Pará na Copa São Paulo Futebol Júnior, vai ser representado pelo Desportivo Marituba e Carajás, que é uma triste situação ver Remo e Paysandu fora, né? Não é só o Remo. Uma triste situação, nenhum time de Belém, só de fora. E como é que você vai fazer para inverter esse papel? Realmente, primeiramente, muito boa noite. Isso aí eu recebi o convite do presidente Fábio Bente para fazer parte de novo do quadro da base. Tá? Isso aí é a partir de janeiro. Então, a partir de janeiro eu vou me apresentar no Baenão. Tá? Na base tem como coordenador o Neto Nassar, tá? E os treinadores do Sub-15, 17 e 20. E lá que eu vou saber do planejamento como é que vai ser. Realmente, a minha função, no momento eu não sei qual é a função que eu vou exercer lá dentro. Não sei se é como treinador, não sei. Eles que vão me falar. Mas é tipo assim, o planejamento de base, ele tem que ser muito cuidadoso, sabe? Principalmente em termos assim, por exemplo, o jogador, ele tem que ser muito bem preparado. Tá? Realmente, se você observar, Remo e Paysandu não tem o cinto de treinamento, que é imprescindível numa categoria de base. Isso aí, cara, a gente tinha o Remo, nós tínhamos o nosso CT lá em Benfica, porque eu tenho 20 anos na base do Remo. Desde lá, já tinha 2 campos, então a gente já estava pensando grande, vai modificar mais que nada. Quando de repente, tem aquele revés, né, que venderam o CT, e nós ficamos reduzidos a 0 de novo. Hoje em dia, para o Remo treinar, ele tem que se deslocar para vários setores de campo, entendeu? É muito dificultoso. Então, em 2020, que Deus vai abençoar com certeza, principalmente o presidente Fábio Bente está com ideias novas, a gente está com um projeto muito bom, né? Ele quer, para você ver, o Remo não ganhou nada em 2019, mas em compensação, a administração que ele fez, poxa, acho que todo mundo tem que ver que está muito bem feito. Tá aí um exemplo, a volta do Baenão, entendeu? A volta do Baenão, eu te digo isso porque é uma realidade, os pagamentos dos funcionários que está havendo agora, entendeu? A gente, era muito sofrimento, mas agora eu acho que ele vai reverter essa situação. Ou melhor, ele está revertendo aos poucos, porque o sucesso não vem de um dia para o outro, né? Ainda mais uma pessoa que está colhendo pelo que os outros plantaram, né? Mas aos poucos, se Deus quiser, a casa vai estar em ordem. E acredito sim nessa Série B para 2020, o acesso à Série B. Mas, pé no chão, vamos vendo aí aos poucos e com o Tindô que vai estar trabalhando. Como ele disse, não sabe ainda que função exercer, mas com certeza qualquer função que ele pegar, ele vai honrar cada segundo do seu trabalho. Aliás, como havia dito que ele revelou jogadores da base, ele revelou jogadores como o Raul, que hoje está em Portugal, o Cicinho, revelou também Betinho, Ameixa, que fez até o 4º gol em cima do Cuiabá, naquela final que o Clube do Remo poderia ter sido campeão, infelizmente não foi, naquela fatalidade dos 5-1, que nenhum torcedor do remista gosta de lembrar, inclusive eu não gosto de lembrar esse jogo. Revelou Levi também, Andrezinho, o Betinho, que fez aquele gol de falta contra o São Raimundo e hoje está no Figueirense, mas ele já está sendo Figueirense, né? O Betinho e o Jaime, que vai jogar no Patrocinense. Esteve no Boa Esporte, jogou contra o Remo 2 vezes na Série C e vai estar no Boa Esporte. E você, torcedor azulino, quer saber mais sobre o Tindô? Mande seus comentários, mande alguma pergunta. Vai mandando pra gente que a gente vai estar anunciando aqui, livre à vontade pelo que você mandar. Igor João também, zagueiro. Eu até falei do Igor João que ele era da base do Vitória também, não era? De 2013? Zagueiro, não chegou? 2013. Depois voltou, né? E ele esteve no Clube do Remo, jogou alguns jogos profissionais até na Série C, 2017.
Ele é lembrado também pelo gol em cima do Atlético Paranaense, naquele empate de 1-1, com o cruzamento do Eduardo Ramos, em 2015. Eduardo Ramos cruzou e o João fez o gol do empate de cabeça. O Reis também, enfim, são tantos jogadores aí que você revelou, passou pelas suas mãos, né? Inclusive. Juan, na base é o seguinte, Tindô, revelador de talentos, como está essa matéria aí. Mas eu quero acrescentar o seguinte, que não sou eu que faço esse trabalho, nós façamos um trabalho em conjunto. Por sinal, na minha época, quando nós fizemos um trabalho muito grande, eu, Carlinhos Dornelles, entendeu? Os preparadores, quer dizer, nós tínhamos uma equipe muito forte, nosso diretor da base na época também era muito forte. Então é por isso que teve essas colhidas positivas, muitos frutos, porque era um trabalho que a base sempre foi assim, ela não tinha muito valor, assim, não dava uma motivação muito grande. Olha, para você ter uma ideia, na época, vou dar um exemplo, a gente treinava nos campos, por exemplo, vou dar um exemplo, lá no campo do Tapanã, a gente treinava. Porra, você imagina que é fazendo um trabalho muito forte no sub-20, um exemplo, no sub-20. Pô, quando você faz um trabalho muito forte, o que é que acontece? Quando termina o trabalho, tem que recuperar o que o garoto gastou. Você entendeu? Como? Com alimentação, com frutas. Isso não existia na época. Aí quando terminava, que aparecia aquelas bicicleta cargueira com aquelas unhas, aquele salgado e um suco, que era 3 reais. Como é que você ia repor um trabalho daquele em cima de um garoto dele? Entendeu? Aí então a gente sempre reunia, poxa, a gente tem que sair disso, as dificuldades no Remo antigamente também era muito grande. Aí o que é que eu fazia? Eu ia na Ceasa, com meu crachá, o que é que eu ia fazer? Eu chegava com aquele pessoal lá da fruta que era remista, eu batia na porta, eu não tinha vergonha não, era um senhor não, eu me identificava, poxa cara, eu sou o Tindô lá do Remo, a gente está numa dificuldade, nós vamos para a Taça São Paulo, nós vamos para isso, tudo que eles eu falava. Aí quando o cara dizia, poxa cara, eu vou mandar isso lá pro bairro, não, quando a gente se espantava e chegava uma Kombi lá da Serra cheia de fruta, era banana, era melancia, era tudo pro garoto, entendeu? E na época também um Carlinhos Dornelles, esses meninos não almoçavam, quando terminavam um trabalho físico principalmente. Aí na época o Dornelles foi sempre um cara que tinha um poder aquisitivo muito bem, que ele era professor de educação física formado. Quer que o Dornelles tirasse novo? Bora comprar macarrão, feijão. A gente fazia o macaco no cipó, era famoso esse macaco no cipó, era picadinho com macarrão. Então fazia aquele panelão de feijão com macarrão e tudo, e aí o garoto jogava, rapaz, aí pronto, aí era a fruta. Aí o que acontecia? A chuva para a Taça São Paulo não foi em São João de Araras. Foi. Nós tivemos lá, cara, jogamos contra Flamengo, só time ganhando, nós fomos passando por fase, nós chegamos quase numa. Foi quarta, não me lembro bem. Eu sei que foi quarta de final. Fomos eliminados no pênalti, pelo time de empresário lá, que a gente ia seguir. Entendeu? Um garoto que chega em São Paulo, a gente nunca viu um hotel 5 estrelas. Um garoto desse que chega da base, chegava no hotel 5 estrelas. Na época nós chegamos lá, era Atlético Paranaense, era aquele time dos árabes, sei o nome que eliminamos, chegava no ônibus de 3 andares. Daí nós chegamos lá humildemente no micro-ônibus lá, chegou o Remo. Aí o pessoal do hotel elogiava a gente, por quê? Porque era tipo assim, cara, a gente tem uma formação, que eu tive uma formação, sou formado também, sou formado pela Escola Técnica. E eu também trabalhei numa multinacional que chama-se Siemens, uma empresa alemã. Então eu tive muito treinamento de formação das pessoas, você entendeu? Então eu tinha umas ideias boas, que eu chegava com garotos daquele, a gente sabia as dificuldades deles que eles tinham. Por exemplo, chegava no hotel 5 estrelas, aí eles viram tanto aquelas frutas, viram tudo naquele monte ali, eles se apavoravam na hora de comer. Eu digo, calma, olha a educação. Aí eu conversava sempre com eles, vamos ter postura, principalmente quando chegar no hotel. Mas eles ficavam aqui, por quê? Porque aqui em Belém, cara, eu não posso omitir da situação que a gente passava. Pegava aquele café com aquela bolacha creme cá, que era só o café da manhã. Aí ele vai para um hotel, gente 5 estrelas, vê
Entendeu? Banquete. Ele disse não. O que é que ele fazia? Além de comer, às vezes colocava até no bolso e levava. Ninguém, rapaz, lá em cima tem no frigobar também, lá tem as coisas. Entendeu? Quer dizer, era dificuldade, e por isso que teve o crescimento que naquela época, esses jogadores que foi citado aí, tudo passaram na Copa São Paulo. Vocês não vendo a evidência que eles tiveram. É uma aprendizagem de vida, sabe, cara? Que às vezes a base, você, se não der, você forma um cidadão. Entendeu? A gente forma um homem. É gratificante você chegar, tiver uma pessoa ali, aí entre os jogadores, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu falo com toda a sinceridade, hoje mudou muito, que às vezes, sabe, quando eu vou fazer minha fisioterapia no Remo, eu vejo cada coisa que, poxa, às vezes dá vontade de comentar, mas como não estou ainda não, sabe? Porque é bonito, é gratificante. Pensou você ter uma pessoa sentada, né? Não é bacana você já chegar com aquele sorriso nos lábios, poxa, boa noite, bom dia, sabe? Aquilo ali já traz uma coisa positiva no teu local de trabalho, cara. E isso aí que vai influenciar muito na tua vida. Pra vida, né? Exatamente. Falando nesses garotos em Copa São Paulo, me veio aquela lembrança, né, do Jaime quando ele fez gol em cima do Vasco da Gama. Não ganhou, mas perdeu 2-1, mas ele fez um gol do empate, inclusive. Pois é. E sobre essa situação do Remo jogar com o Atlético Paranaense, com o time árabe que ganhou por 2-1, Isso. Foi eliminado para a Desportiva do Espírito Santo por um empate de 0-0 e nos pênaltis o Remo perdeu. Pois é, né? Temos aqui também a pessoa que é apresentador do Descongestiona e do Sábado Pop, né? Sábado Pop com ele, Jorge Alex, um programa para fazer seu sábado um dia especial, com muita alegria, música e diversão. Prêmios como cesta básica, vale combustível e recarga de celular também, né? Verdade. Participação do repórter Ed Anos e da secretária mais linda, segundo Jorge Alex, do Sua Brasil. namorada. A B Escala de que eu não tenho nada a ver com a situação, nem vem colocar. Todo sábado, Ele das se 10 ao omite. meio-dia na Rádio Estado Digital FM. Logo após o bondinho da Saudade, que é do céu das 10 ao meio-dia. Antes tem um bondinho que é das 7 às 10 da manhã. E também o Descongestiona, que vai ter sexta-feira com a Aerosmith, né? É isso aí, Aerosmith, especial Aerosmith. Bom, primeiro, boa noite a todos os ouvintes, são nossos telenautas, né, como diz o Newton Guedes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no seu programa, Juan, eu agradeço muito. Eu que agradeço pelos 2 mínimos no meu programa, né? Pô, obrigado. E, rapaz, o Tindô, eu quando o conheci, honestamente, eu fiquei emocionado porque, assim, o trabalho que esse homem faz, o trabalho que esse ser humano fez, e ele falou uma coisa muito bacana, não é só como jogador de futebol, não, é como ser humano, é como homem. Ele pode não ser jogador de futebol, pode não vingar, como a gente fala na gíria do futebol, mas ele será com certeza um homem melhor, porque vai aprender a ser educado, vai aprender a dar bom dia, vai aprender a dar boa noite, saber entrar e sair nos lugares. Esse tipo de comportamento que ele falou, a gente não aprende na escola não, a gente aprende na família, a gente aprende em casa. E quando a gente não tem base familiar, a gente aprende com uma pessoa como o Tindô, que ele luta não só pela formação do atleta, mas pela formação do homem. Por isso eu quero te agradecer muito a participação aqui. Bacana, muito legal e assim, parabéns pelo que você é, pela pessoa que você é, e você merece muito arrebentar nesse ano de 2020 aí. Eu não tenho dúvida que o Fábio Bentes vai lhe dar a oportunidade, vai lhe dar a chance para você fazer, mostrar o seu trabalho. E eu não tenho dúvida também que o Remo vai colher frutos, cara. Todos nós vamos colher frutos, a gente vai ver o Remo grande, um Remo muito, muito maior do que é hoje. Mas a minha pergunta para você, ela não é mais voltada para a base, não. Como eu sou um pouco saudosista, até me perdoe, mas eu quero que você conte um pouquinho da história como jogador de futebol. Me diga com quem você jogou, como foi aquele jogo. Eu sei que você estava presente naquele jogo, no 2-1, no espetacular 2-1 do Remo em cima do Flamengo lá no Maracanã, né? Naquele 2-1. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história como jogador aí. Fala um pouquinho pra nós aí, Tindô, que eu acho que poucas pessoas conhecem a sua história como jogador, assim, por favor. Esse dia aí foi no dia 25 de outubro de 75, né? 2-1 sobre o Flamengo no Maraca. Realmente, a minha vida como jogador no Remo é tipo assim, eu com 16 anos já estava no profissional, tá? 16 anos, na época, o treinador que me chamou pro profissional chama-se Paulo Amaral, saudoso Paulo Amaral, tá? Passei também pela mão do João Bermeira, Carlinhos, aqui do Flamengo, e Carlinhos Silva, tá? Mas a minha passagem é tipo assim, com 16 anos,
na época, o time do Remo era Dico, era Aranha, era Dutra, Cuca, Mendes, Tito, Caíto, Roberto, Alcino, Peri, Neves. Cara, era uma equipe que, poxa, eu digo, eu vou jogar onde? Como é que eu vou jogar no meio dessas feras, sabe? Mas os treinadores, por exemplo, tinha o Jorge Mendonça, que era o lateral direito, como era muito rápido. É tipo assim, vocês pediram para me contar a história, eu estou contando. E às vezes eu tenho, por exemplo, o Ivo Amaral, que é locutor antigo, né? Ivo Amaral, o Cláudio Guimarães, também o Edson Matoso. O Edson Matoso, principalmente, que era desde a base, ele virou jogar. E o doutor Roberto Macedo, que é um dos grandes da Clínica Maimônio. O que é gratificante ver a história, que o meu cunhado teve agora, como ele foi diretor da Iamada, ele foi para uma churrascaria de confraternização agora esses tempos. Aí o doutor Roberto Macedo levou a carne lá para o churrasco do pessoal e o meu cunhado Marivaldo disse assim, doutor, eu sou cunhado do Tindô, ele acaba com a minha irmã. E o doutor Roberto Macedo disse, o que, rapaz? Tu és cunhado do Tindô? Sou. Eu vou contar uma história desse rapaz ao vivo. Ele simplesmente pegou o microfone do doutor Roberto Macedo. E também o doutor Paulo Mota, que também é do Remo. Tá? O doutor Paulo Mota disse para o Fábio Bentes, olha, isso aí foi um dos melhores pontos que o Remo teve aqui. Falou para o Fábio Bentes. Entendeu? E o doutor Roberto Macedo simplesmente pegou o microfone e disse para o meu cunhado, disse, olha, o teu cunhado foi um dos melhores pontos que teve aqui. O Rivelino já dava o elástico, a televisão mostrava. Mostrava o Rivelino de elástico. O Tindô não, que ninguém me mostrava, mas eu dava o elástico. Tanto é que o Edson Cimento sabe da minha história, o Aldo Marinho, o Galo Velho também, entendeu? Que eu dava mesmo, que eu era danado. Entendeu? Mas então, é gratificante. Eu, com 16 anos, eu fui campeão nacional norte e nordeste pelo Remo. É como diz, a foto tem, que eu tenho, a revista. A gente está documentado, né? Porque palavra o vento leve, mas a gente tem que mostrar. Tem que provar, né? Tem que provar. E eu estou na revista do Remo, saiu. Entendeu? Eu estou lá, pequenininho, mas eu estava lá. Entendeu? Aí de lá do Remo nós fomos emprestados para o Motoclube do Maranhão. Aí foi a linha do Remo, era Artuzinho, Gabriel, Liso e Tindô, essa linha, né? Era famosa, para te ter ideia, a torcida do Remo ia cedo para o estádio só para ver a base do Remo jogar, que naquela época era juvenil. Fazia tá? eliminar, né? Isso, entendeu? Aí a torcida ia. Para te ter ideia, a gente não ganhava nada de dinheiro, mas, mano, quando terminava o jogo, era o torcedor jogando dinheiro para a gente só no bolso, que a gente não ganhava nada naquela época. Naquela época era contrato de gaveta que chamavam, que ganhava, entendeu? Então, cara, nós fomos emprestados por Mota e teve um jogo aqui, Remo e Mota, que nós viemos aqui dentro do Baenão, nós ganhamos o Remo de 1-0. E naquela época a linha do Remo, Caíto, Roberto, Alcino e Peri, mano. O time do Remo era bom demais, era Dico, Moto, né? E nós viemos pelo Moto, mas nós éramos tudo emprestado do Remo por Moto. Aí nós viemos jogar contra o Remo no Baenão. Ganhamos o Remo de 1-0. Aí a imprensa no outro dia colocou os menudos do Leão. Botaram a pedido de os menudos, que a gente era só de um tamanho. Entendeu? Foi que o Artuzinho faleceu, o Gabriel faleceu, só resta eu e o Lins. O Lins, graças a Deus, está bem-vindo, que ele é engenheiro da Eletronorte, se aposentou. Eu estou aqui, entendeu? Então, cara, a minha história do Remo é isso, sabe? Eu me sinto orgulho porque eu joguei. Agora, é tipo assim, quando eu chego com jogadores, por exemplo, da base principalmente, a gente tem que contar a história, cara. Tá? Contar a história, porque e outra coisa, a base, o cara quando ele sai da base, o profissional, ele tem que sair como vencedor, ele tem que ter título, mano. Olha, eu fui campeão disso, campeão daquele, já tem que chegar com um know-how muito grande no profissional. Tem que ter aquele currículo. Pra quem não sabe também do Tindô, falando do miúdo, né? Minutos. Também não é documento também, né? É verdade. Sabe por quê? Vou contar uma história aqui. Também. Tem o Romário também aí que na minha opinião, joga mais do que o Ronaldo. Na minha opinião, ele é melhor do que o Ronaldo. Não que o Ronaldo seja ruim, pelo contrário, ele é bom demais. Mas o Romário chegou a ter mais destaque. E aquele Mundial de 2005 no São Paulo, já viu como eram os jogadores do Liverpool? Como era o tamanho deles? E quem fez o gol? O menor de todos. O Mineiro, aos 26 do primeiro tempo, ele meteu passou pelos dois zagueiros gigantes e meteu no canto.
foi o gol do Mundial de 2005. Bom, mandar aqui os comentários. Vitor Neri dizendo parabéns pelo programa e acompanhar notícias do Maior do Norte. Obrigado, Vitor Neri. Com certeza vou estar trazendo essas notícias que é muito importante para você, torcedor azulino. Ângela Bernardo, se Deus quiser vamos vencer, tamo junto. Também acredito que o Leão possa subir para a Série B, ser campeão, tricampeão, se Deus quiser, quem sabe paraense. Beth Rezende dizendo vai dar tudo certo, vai sim, se Deus quiser. Falando nesses jogadores também, me lembrou do Nelinho também. E o Nelinho era reserva do Aranha. Isso. E jogou a Copa de 78, mas ele foi do Remo até 72, 73 foi para o Cruzeiro. Isso. E em 78 ele fez gol contra a Itália e Polônia, até naquela disputa do terceiro lugar, né? Então você era também desse elenco, com certeza, né? De 73. O Nelinho, na época que ele chegou aqui, ele era meio do campo, ele não era lateral. Aí foi que o Aranha se machucou, né? Sim. Aí improvisaram o Nelinho de lateral direito. Aí foi que arrebentou nesse jogo contra o Cruzeiro e pronto. O Nelinho era meio do campo. Aí o Aranha que era o titular. Aí ele foi improvisado no lateral aí entendeu? Acabou dando certo. Né? E também, para quem não sabe, o Tindô, ele era jogador do Remo e ele era ponta esquerda, né? Isso, você era ponta esquerda na época dos pontos. Remo, na época dos pontas. E disputou a Série A também, né? Não. Você chegou a jogar a Série A? Não. Realmente eu não joguei. Como eu falei a você, teve aquela série, porque quando o time do Remo tinha esses jogadores fabulosos, né? Que eu digo fabulosos, que jogavam mesmo. Naquela época o time chegava aqui, era Vasco, o Flamengo chegava aqui dentro, o Remo largava, não tinha onda. Entendeu? Sim. Ainda mais no Bainão, que era um caldeirão do caramba. E jogador não tremia não, cara. Ainda mais com o Negão na frente. Como o Negão dizia assim, olha, pode jogar em cima que eu resolvo. Que era o Alcine. E ele resolvia, cara. E hoje em dia nem se tem isso, né? Eu vou te contar uma história, posso falar do Alcindo, uma história fantástica do Alcindo. A história do Alcindo foi o seguinte. Uma vez o Negão, na concentração, era Remo e Paysandu no Bainão. E eu estava no banco, entendeu? Aí foi que o Alcindo chegou para comer. Rapaz, o Negão gostava de comer muito feijão, cara. Aí só que na época o treinador era o Jober Meira. Aí o Negão, quando chegou lá, ele não viu o feijão no prato dele. Disse, eu não vou comer. Aí a Maria, que na época era cozinheira, disse, não, eu estou cumprindo óleo, você vai ter que comer. Aí ele começou a discutir com a Maria, e com a raiva que ele fez, ele pegou, quebrou o prato. Aí ela simplesmente chamou o treinador, que era o Jober Meira, e disse, olha, é isso. Aí foi o Jober Meira, mandou tirar o Negão do jogo. Comunicou, na época o presidente era o Manuel Ribeiro, entendeu? Aí o que aconteceu? O Manuel Ribeiro, ele morava em frente do Bainão, num prédio que tem lá em frente do Bainão, era o prédio da família dele. Aí o que é que o Alcino fez? Simplesmente só atravessou a rua, aí chegou lá na portaria e disse que queria falar com a mãe do Manuel Ribeiro. Naquela época não tinha celular, não tinha, mas tinha um interfone. Olha, tá, aí ela mandou o Negão subir. Quando o Negão chegou, ele bateu lá bateu na porta, eu não sei, na campainha. Quando ela abriu a porta, o Negão, ele de joelho era maior do que ela era baixinha. Entendeu? Aí ele disse, minha santa. Aí começou a abraçar. Aí, o que é, meu filho? Aí começou a chorar, que o Negão era um dramático pra caramba. O Negão sempre foi artista. Começou a chorar. Não, porque eu fui cortado, minha santa, não sei o quê. Eu prometo a você que eu vou fazer 2 gols no Paysandu. Rapaz, ele fez uma cena tão romântica, sabe? Tão assim que chamou a atenção. É como eu digo, sabe, cara? Por isso que diz assim que mãe intercede, a mãe intercessora, a mãe mesmo. Entendeu? Aí o que é que ela fez? Mandou chamar o Manuel Ribeiro, ligou, disse, olha, manda ele vir agora, diz que eu estou passando mal. Quer dizer, mentiu, mas disse que eu estou passando mal. Isso. Foi que o Manuel Ribeiro subiu, quando ele chegou, o Negão estava lá no sofá. O que é que você está fazendo na minha casa? Ela disse, calma, quem manda aqui sou eu. Obedeça a sua mãe. Aí começou a dizer, olha, eu quero ele, não sei o que. Mas mãe, não treinou. Quem manda no Remo é você, que você é o presidente, o treinador. Você manda mais no treinador. Então eu quero ele jogando, eu estou fazendo pedido para você, você vai cumprir o que eu estou lhe pedindo. Rapaz, não deu outra. Eu me lembro, a gente já estava tudo já para subir o túnel. Quem substituiu na época o Negão era o Durvalino. O Durvalino já estava com a 9 na corda.
Rapaz, quando eu só foi aquele grito, olha, lá vem um Alcindo do Duvalino, quando olhou para trás, disse, pode tirar 9 que é minha. Já roubou a 9. Sabe o que aconteceu? O Negão arrebentou, ele fez 2 gols mesmo no Paysandu e ganhamos o jogo, pô. Foi naquele jogo que ele meteu uma de longe até, que estou lá no ângulo. Foi o segundo gol, se não estou enganado. Isso. 2-0. Esse Negão era fora de série, cara, que ele fazia de cumprir. Quer dizer que você imagina se a gente estivesse no jogo, né? Já que ele fez esses 2 gols aí. Aí se não tivesse no jogo, poderia ser diferente, né? Agora ele teve uma. É questão de ter moral, mas a mãe, né? Mãe já viu. A né? mãe é como diz quando ela faz um pedido pro filho, né? Tem melhor exemplo do que Maria com Jesus, né? O primeiro milagre aconteceu no vinho, né? O primeiro milagre foi isso. Bom, temos aqui, antes do Jorge Alex falar alguma coisa, mas antes vou falar dos comentários. Olha aqui, Luiz Henrique dizendo, fala seu Tindô. Selma Carvalho também que está conosco. Esse programa é Pai d'Égua. Um abraço a todos, a todos, em especial ao Juan Carlos. Obrigado, Selma. Fagner Pereira, hoje é meu aniversário. Manda um alô aí, Juan. Parabéns para o Fagner Pereira, que tenha muito sucesso e anos de vida, de sua vida. E para sua família também. Ney Assis, na página do Clube do Remo, bom trabalho, guerreiros. Obrigado, Ney. Caio César, oi pessoal, oi também para o Caio César. E agora o Newton Guedes, que é o nosso apresentador também aqui do programa Estado Online, dizendo, boa noite, competente Juan, boa noite, competente e versátil apresentador Jorge Alex. Obrigado. E um boa noite ao grande remista e competente Tindô. Como é bom assistir você relembrar velhos tempos do Clube do Remo. Continuo a afirmar que a base do Leão Azul precisa de mais apoio. Quando jovem, tive oportunidade de conviver com os preparadores da Juvenil, Alberto e Sérgio Sarubi. Parabéns pela participação no nosso Na Toca do Leão e abraços fraternos. Obrigado, Newton Guedes, pelas palavras. Tindô com certeza tem orgulho disso tudo. Só o último comentário é do Elton Rafael Carvalho Silva. Fale, Juan, mande um abraço para o seu irmão Rafael Silva. Parabéns, abraço aí, meu irmão Rafael. E agora fazer o comentário sobre o comentário do Newton Guedes, né? Vai ser gratificante, né? Essas histórias que, por exemplo, esse rapaz agora que agradeceu. Cara, o Remo o Remo é muita história. O Remo, ele é uma história, entendeu? O Remo é um clube, cara, que não merece estar nessa Série C. Você entendeu? O Remo é mais do que a metade de Belém. Então, obrigado pelos seus comentários aí, pela sua gentileza. Isso é importante, porque, cara, a base do Remo, eu só vou te dizer, cara, tem que ser muito forte, sabe? Porque a base, ela que é a sustentação, ela é o alicerce do clube, entendeu? É daí que vai sair esses frutos, e com certeza em 2020, como eu digo, cara, eu vou voltar para a base do Remo, a convite do presidente, mas eu vou falar de coração, cara. Eu quero só ajudar, entendeu? Eu não quero o lugar de ninguém, de nenhum treinador ali da base. Onde me colocarem, Tindô, a tua função vai ser essa. Eu vou com humildade, porque eu sou humilde, cara. Eu nasci, a minha família sempre foi humilde. Eu não sou melhor do que ninguém, sabe? Eu não sou melhor do que ninguém, cara. Eu só quero ajudar. Se o cara Tindô pedir minha opinião, eu dou. Agora, se ele não pedir, cara, eu fico acomodado. Entendeu? Fico acomodado no meu lugar, mas só quero ajudar. Vamos esperar que dá tudo certo em 2020. Agora, vai ser com ele ainda, porque surgiu aqui um comentário de um Luiz Henrique, ele dizendo, é o Luizinho do Sub-15 do Leão em 2015, te lembras? Como? Era o Luizinho do Sub-15, se você se lembra. Luizinho, 2015. Rapaz, se eu falar que eu me lembro, eu estou mentindo, entendeu? Porque tem umas histórias, às vezes, interessantes, viu, Juan? Às vezes às vezes eu passo na rua, aí, às vezes, quando passa o cara, diz assim, e aí, professor, tudo bem? Aí eu olho para ele, aí eu digo, porra, bicho, o senhor não se lembra de mim? Aí o que é que eu falo? Eu digo, rapaz, se eu disser que eu te lembro, eu estou mentindo para você. Entendeu? Aí ele disse assim, poxa, eu joguei com o senhor em 1000, aí começa 2000 e pouco. Eu digo, pô,
E aí, como é que você está? Eu pergunto para eles, não, professor, agora eu estou isso, eu sou... Aí às vezes é gratificante um que diz, professor, já estou me formando em advogado. Sou tenente da polícia. Uma vez, pô, eu estou em casa, quando eu vi o carro da polícia parou, quando eu vi desceu aqueles caras tudinho, a minha mulher se apavorou. Aí ele veio, levantou e me deu um abraço. Professor, o senhor não se lembra de mim? Eu digo não. Aí ele deu o nome dele, aí eu comecei, digo, é como é? O senhor sabe o que é? Que o senhor sempre dizia pra gente que tem um plano B. E eu dizia, cara, eu falo até hoje o plano B, o que é? Mano, futebol é o seguinte, até 18 anos, é tipo uma escada. Se você começa a subir os degraus, se ficar estagnado, nem sobe nem desce, parece aquele caminhão atolado que vai pra frente e pra trás e não sai do atoleiro. Então, mano, é plano B, vai estudar. Isso aí eu digo porque eu dizia, olha, chegava com sinceridade e dizia assim, olha, acho que já tá bom pra ti, mano, procura o plano B, vai estudar. Aí, para minha surpresa, o cara chegava, cheguei àquele conselho que o senhor dizia, o plano B, que eu falo em plano B. Porque, cara, a gente não pode estragar. Você tem que ser muito sincero para um rapaz desse, principalmente, que às vezes ele pode estar se iludindo já, entendeu? Se ele não tem um seguimento, se ele não começar a subir, ele estagnar, ele não tem mais nada para ele. Aí, às vezes, ele se ilude, aí quando ele vai perceber, ele se desmotiva até no estudo. Entendeu? E às vezes cai em mãos erradas, né? Infelizmente. Exatamente. Sabe? É tipo assim, a base, cara, tu tem que começar a conversar desde o sub-15, sabe? E falar a seriedade. Hoje em dia, o que é que eu faço? Olha, o sub-15, por exemplo, essa faixa etária da base é assim, hoje em dia você vê, tem jogo, quando aquele moleque vem tudo com celular, tudo escutando aqui, imitando já os profissionais que passam, sabe? É imitação, mas não pode, cara. Eu digo para ele, mano, quando estiver na hora do jogo, você for jogar, você tem que passar igual aquele lutador de MMA, sabe? Já olhando com aquele fixo, só pensando no jogo. Se você pensar, quando chegar ali, olha, eu cheguei aqui, eu vou jogar agora, tomou café, você já tem que concentrado, porque quando tu entra no campo, mano, tu já entra determinado para ser um vencedor, cara. Tu vai com aquele pensamento positivo de ganhar o jogo. Porque se tu ficar ligado no celular, quando tu entra no campo, tu entra desmotivado, cara. Entendeu? Você não vê, quando tem essa luta de MMA, quando o cara vem, parece uma fera, quando ele entra no ringue, é para detonar. O futebol não é diferente, cara. Você lembra aquele Remy Flamengo, que nós enchemos o Mangueirão aqui? Sub-20, cara. 3x0 com o Remo, 2 do Rodrigo e 1 do Silvio. Era as oitavas de finais na Copa aí do perdemos aqui por 2x0. Foi. Porra, eu ainda disse pro Mandobel, na época, Não, quando foi eliminado foi pro Criciúma. Aqui foi 3x2. Foi o Criciúma. 2x0 aqui, 3x2 lá. Foi. Só que a ida foi lá. Foi 3x2 e aqui foi 2x0. O treinador era, né? O treinador era o treinador esportivo, Walter Lima. Deu um excelente treinador, outro cara também, poxa, cara. Sabe? Esses profissionais que deveriam, sabe, cara, não sei não. Infelizmente, futebol é assim, né? Ninguém é dono da verdade, tudo, mas, pô, o Valtinho, se desse uma... O Valtinho é um cara muito corajoso e ele é muito inteligente, ele, cara. Treinador é assim, você tem que ter, você sentir mexer no time na hora, entendeu? É chegar você vê quando tem o primeiro tempo, o time vai mal, né? Aí no segundo tempo o time já vem com outras ideias, já vem com outro tipo. É assim que funciona. Por quê? É a motivação do treinador, você tem que chegar e cobrar, mano. Entendeu? Porque ali tu já tem que pensar na tua família, tu tem que pensar em tudo na tua vida, principalmente no teu futuro. Com certeza. Mais comentários, João Silva agora, faz muito tempo que o Clube do Remo não tem um time de jogadores guerreiros, que veste o manto do nosso leão. Se não serve para o campeonato, manda embora. A gente não aguenta mais esse tipo de jogadores que só vem para cá comer o dinheiro do clube. Chega, leão acima de tudo. É o comentário do João Silva, que infelizmente o que ele falou é uma realidade, né? E o jogador vem pra cá e... Mas tu sabe, Juan, eu acho que o João, ele falou tudo, cara. Quando isso acontece, quando você pega um cara que não tem vínculo com a história do clube. Um cara que é formado na base, ele acorda, ele dorme e ele pensa, almoça no clube do Remo. Quando aí o trabalho do Tindô é importante. Por isso que eu faço questão de ressaltar que ele nasceu o Clube do Remo. E mesmo que ele não for, o sangue vira azul. Agora, um cara desse que não tem compromisso nenhum, que vem lá de fora, ele vem realmente para ganhar. Eu concordo muito com o João. Sim. O João tá certíssimo com relação a isso. Sim.
Eu queria só fazer uma pergunta para o Tindô. Pode, à vontade. Tindô, esses meninos que estão agora, que subiram da base, né? Acho que subiu o Hélio, subiu Pingo, quem mais? O Pingo, Laílson. subiu o Laílson. Esses caras, esses meninos todos que estão agora, né, nesse elenco para 2020, passaram por ti? Tem mais alguém que eu esqueci o nome aqui que de repente está lá nesse plantel, Tindô? Olha, como diz, a última safra ainda que passou pela minha mão foi o Wallace, né? O Wallace, o zagueiro Pipoca, tá? O Felipe, o lateral esquerdo. Não, o Hélio não. O Hélio não. O Hélio Borges não. O Pingo também não. O Laílson passou pela minha mão. O Laílson passou pela minha mão. É. Tá, o Rony, o lateral que tá com esse negócio, passou pela minha mão, mas é interessante. O Rony, ele começou na escolinha do Remo. Na escolinha, ele veio de Barcarena, foi logo direto para a escolinha. Aí era tipo assim, eu gostava de olhar, digo, pô, Dornelles, eu vou lá na arena ver como é que tá lá a escolinha. Aí de lá eu vi esse garoto diferenciado, eu disse, Dornelles, tem um garoto aí que... Aí foi que o Rony foi fazer o teste, aí passou, né? Aí ficou na base. É tipo assim, porque na escolinha o cara paga a mensalidade. Aí depois que ele passa para a base, aí ele é aprovado, ele já não passa a pagar mais, sabe? Aí o Rony foi, é tipo assim, uma coisa que eu quero esclarecer, é que eu não sou o dono da verdade. A gente trabalha em conjunto, tá? É porque isso aí às vezes cria uma ciumeira do caramba, mano. É porque muita gente pensa que você o cara... Não é assim. Eu gosto de elogiar a comissão técnica toda da base. Por exemplo, tem agora com o Netão que está no comando, os jogadores são altamente profissionais. Eu tive uma peneirada agora que foi 650 garotos, eu participei. Você viu que tudo parece um jacaré despelado aqui, de tanto pegar sol. Entendeu? Mas aquilo ali eu fui como convidado do presidente Fábio Bench. Só fui para aquela... Tindô, olha, tá, mas é em janeiro que eu quero você aqui. Aí quer dizer, eu estou esperando esse convite que ele vai me fazer para ele voltar em janeiro. E com certeza vai fazer. Aliás, merece muito, porque uma pessoa que já revelou tanto jogador, tem até jogador que nem se lembra. Imagina, né? Quantos jogadores passou pela mão do Tindô. Mais um comentário aqui, e falando em jogador, você falava de plano B, né? Olha o comentário aqui do Bruno Carvalho. Parabéns pela humildade e coragem de sempre falar no plano B para seus alunos, pois são poucos que deslacham na carreira de jogador de futebol. É uma realidade. É verdade, e é verdade, viu? Olha, porque não dá para mostrar a imagem aqui, mas o Tindô realmente está despelando aqui, pegou muito sol aí. Eu imagino quanto de sol na Moringa não pegou aí nesses anos todos. São quantos anos de Clube do Remo? Conta um pouquinho dessa história aí para nós, Tindô, por favor. Mas eu comecei em 99, lá na escolinha do Remo, entendeu? Eu digo assim, porque eu fui funcionário da Siemens, né? Eu sou formado em telecomunicações, eu trabalho com central de grande porte, aquelas centrais telefônicas. Eu estudei, na época era o Rosemiro também estudou, fiz escola técnica comigo, Rosemiro feio? Rosemiro, formou uma escola técnica. O Lins também, sabe? É tipo assim. Rosemiro dos anos 90, né? Não, é aquele Palmeiras. Palmeiras, Vasco, Rosemiro. E no Remo jogava nos anos... 70. Dos anos 70. Foi, 70, sim, sim. Aí me lembrei já. Me lembrei do Rosemiro. Aí depois você estava falando de quanto tempo, né? Quando você começou, depois que saiu em 99 que você começou. Isso, aí eu comecei em 99, aí eu recebi convite na época, o diretor da base era o Zé Maria Campos. Aí foi que a Siemens terceirizou, a Siemens ela terceirizou em Belém. Aí ela me chamou para ir, por exemplo, para São Luís do Maranhão, ser transferida. Aí a minha esposa disse, não, já tá bom, porque eu viajava muito assim, mas era muito de avião. Aí foi que quando eu peguei a indenização, de eu gosto do futebol, que está no sangue, sabe de uma coisa? Eu vou fundar uma escolinha, como eu moro na Pedreira, aí eu coloquei Escolinha de Futebol da Pedreira. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei aquelas garotos da periferia, que na Pedreira tinha muito, aqueles que jogavam na rua. Aí eu comecei a chamar para treinar comigo, eu comecei a dar treinamento para eles. Aí o que acontece? Aí teve aqueles torneios de escolinha, Remo, Paysandu, Tuna, aí eu peguei e me inscrevi com a minha escolinha da Pedreira. Aí o que aconteceu? Eu fui campeão num torneio que teve, aí os jogadores da Pedreira foram tudo, como eu fui convidado para voltar para o Remo, aí eu levei para o Remo. Mas aquela situação,
qualidade, mas não vingou nenhum. Isso que eu ia te perguntar isso agora. Se vingou algum desses meninos lá nessa época, dessa primeira escolinha, né? Da escolinha da Pereira, eu vou te falar com sinceridade, o que vingou ainda foi o Dida, que era parecido com o Dida, que era o goleiro. Rapaz, ele era ali Celta, ele era muito bom, cara. Aí o que aconteceu? Aí foi com o Remo, disse, não, nós vamos chamar esse garoto, vamos fazer um contratozinho com ele. É tipo assim, ajuda de custo, né? Sim. Cara, só que, rapaz, realmente ele era muito bom. Aí o clube já estava no... Aí eu chamei a tia dele lá, eu disse, olha, o Remo quer fazer um contrato com... Aí ela era advogada. Ela simplesmente, ela criou uma ação que não queria... Não, o Remo tem que dar isso aí é muito pouco para ele, quer dizer, ela se encheu de... Entendeu? Aí o que aconteceu? Ele se desmotivou porque o Remo disse, olha, é o seguinte, então... não vai ficar aqui. Aí o que é que ele fez? Como ele era remista, mas ele morava com a tia dele, aí hoje em dia ele é segurança. Às vezes eu passo com ele, ele disse, pessoal, olha como eu estou agora, que ele tá barrigudo, tudo agora. Deveria ser um grande jogador. Você entendeu? Porque, cara, é tipo assim, ó. O jogador, ele tem que querer, sabe, cara? Se ele faz um projeto de vida, eu vou ser jogador, e tem que seguir a risco a carreira de jogador. Tá? Ele tem que ser obediente. Olha, às vezes, quando eu estou fazendo a minha fisioterapia, uns garotos que gostam de conversar comigo é o Pingo. O Pingo não passou pela minha mão. Mas ele gosta, a história que eu tive, que o treinador parece que é lá de Ananideu, o Zezão. Gente, pensa num cara também, bom trabalhador, que revela jogador. Aí ele disse, aí às vezes eu dou um conselho para ele, sabe? É tipo assim, Pingo, quando for jogar, esse negócio de celular, esquece, cara. Diz, não, vou me concentrar, então esquece o celular. Chega, se tiver namorado, então, se for casada, filho, olha, infelizmente, só se for uma coisa muito de urgência, mas te concentra só naquilo, sabe? Te apega àquilo. Isso aí, cara, é importante a gente ter essa conversa com o jogador, principalmente da base. Mostrar para ele que é um projeto de vida. Ele vai ser, se ele quer ser jogador, ele tem que seguir a risca. Entendeu? Ele tem que ter atitude de jogador. Porque a atitude de jogador quer, pô, eu quero ser jogador, então vou me cuidar. Porque às vezes o jogador começa na base, aí ele começa a se destacar, aí a imprensa vem a mídia, né? Aí começa a enaltecer. Aí o que é que acontece? Ele é um cara público já ali, já é conhecido. Aí geralmente aí aparece o convite, olha, bora para o aniversário, bora para uma festa ali, ele vai. Aí da festa começa aqueles copinhos de cerveja, ele vai provando pouco, mas normalmente ele sabe que o celular hoje em dia é uma trairagem, né? É. Você está ali, às vezes o cara te convida e diz, olha, eu estou com um cara aqui, só um exemplo, eu estou com o Pelé aqui, ou então com o Zico. Aí o cara diz, o cara tá... Aí o que é que acontece? Ele está minando o cara ali, oferecendo cerveja, aí ao mesmo tempo tem aqueles que começam a filmar a atitude dele, né? Quando é no outro dia, redes sociais, aí aparece. Aí sai já no jornal. Exatamente. Entendeu? Eu digo, então, cara, você é um cara público. O jogador, ele tem que ter a sua privacidade. Se ele tiver a família dele, porra, ele gosta de... Cara, hoje em dia, porque o cara não pode beber. Não, rapaz, deixa que ele seja um profissional. Ele quer tomar cervejinha, terminou um jogo, ele foi campeão, ele vai beber, ele pode fazer, sabe? Mas tem que ser a privacidade, cara. Porque, meu irmão, ele chega, vai para uma festa, ele quer ser o cara, chega lá, chegou o cara, ainda não se olha, chegou coisa aqui no nosso recinto, aí o cara se empolga, aí depois, aí no outro dia, não é verdade? Infelizmente. Me veio agora aqui, antes de encerrarmos o programa, aqui me veio a cabeça aqui, falando do Pingo, que o Pingo é um grande volante, jogou bem no Paraense. Cara, e com certeza, grave que eu estou falando, o Pingo em 2020 ele vai ser o jogador do Remo titular. Ele e o Laílson, na minha opinião, veja bem, ninguém é dono da verdade. Sim, mas pelo que eu, entendeu? Aqui. Ele é um cara, só estou te falando, ele está preparado, o Pingo está preparado. Na minha opinião também, ele merece ser titular. Ele merece ser titular nesse clube do Remo, ainda mais como foi falado, a base é fundamental para o clube, como nós já falamos aqui, que traz gente lá de fora e só come e bebe e pronto, fica nisso. Pega o dinheiro do clube e pronto, vai embora. Aí se o jogador não recebe, o que ele faz? Joga o clube na justiça. Para quê? Para pegar mais dinheiro. Que foi o que aconteceu com o Thiago Félix, mas não aconteceu, não deu em nada. Ele pediu 1 milhão, o que deu é que ele vai receber só 20 mil reais. Menos mal, né? Porque já pensou, mais 1 milhão na conta do clube, mais do que já está aí com dívida. Aí Fábio Bentes se virando nos 30, vamos dizer assim, para estar diminuindo essa dívida dentro do clube do Remo.
Não tem nem como. Tu faz até um comentário com relação a essa questão da dívida. Eu estava vendo que o Fábio Bentes falando numa entrevista que eram 8 milhões quando ele assumiu o Remo, que ele devia, e ele está com 4 milhões que o Remo está devendo. E só está esses 4 milhões porque entrou mais 1 milhão de uma dívida de um jogador que eu não vou lembrar o nome aqui. Ou seja, a gente mostra que o trabalho dele administrativo realmente está muito bom. Eu acho que é só as pessoas terem um pouco mais de paciência. Eu vou até me antecipar ao Juan, mas queria, Tindô, deixar assim, para você deixar seu último recado aqui. Qual o recado que você daria para a torcida do Remo? O que a do Remo pode esperar antes até do Juan encerrar? Mas antes dele responder essa pergunta, eu quero que responda uma minha que me lembrei, que eu falei do Pingo, mas eu me lembrei de outra coisa. O Kevin passou pela sua mão também, o zagueiro Kevin? Passou. Porque queria me lembrar do Kevin, porque... Até me esqueci do Kevin, passou. Pois é, porque ele saiu daqui e foi pra Europa, né? Jogou na verdade, a tendência é para ir pra Europa, só que acabou parando ali pelo Mirassol. Só que ele foi comprado pelo Deco, jogador, não era? Ele tá no Porto. Já tá no Porto? Já pois tá no é. Porto, já. Eu vi uma foto dele, tá no Porto já. Pô, bacana. O Deco tem entrada no Porto, né? Sim, ele tem entrada. Sim. Eu não lembro onde foi que eu vi essa foto, mas ele já tá no Porto. Pois é, porque ele tava no Mirassol, né? Por enquanto, porque pra poder ver que clube europeu iria. Agora tá. Eu acho que ele tava, na verdade, esperando abrir a janela, né? Aí abriu a janela agora em dezembro. E com certeza iria abrir, porque primeiro que o jogo que foi marcante com certeza para ele foi aquele gol de bicicleta. Foi. Impressionante. Paragominas, não foi? Paragominas. O Remo estava ganhando 1-0, o Paragominas empatou. Chama-se personalidade. Verdade. Agora sim, pode encerrar com a pergunta dele. Desculpa, Tindo, até pegar o microfone assim de você, mas na verdade é só para você deixar um recado aí para o que a torcida do Remo pode esperar, né, de você aí nesse ano. 2020, né? Eu sei que, na verdade, como você falou, ainda não sabe qual que é a sua função lá dentro, mas eu tenho certeza que honrará com galhardia aí a camisa do Clube do Remo. Com certeza vai mexer com a base, né? Absolutamente, né? Aí deixa um recado aí para todo mundo, por favor. E muito obrigado por ter vindo, tá? Primeiramente, cara, eu quero fazer um agradecimento. Tá? É uma pessoa que, cara, essa pessoa que... É tipo assim, Deus, quando ele não vê, ele manda os anjos. Tá? Chama-se Dr. Jean Clay, cara. Esse cidadão, eu digo de coração, cara. Ele, o Dr. Ricardo Ribeiro, dessas pessoas, sabe por quê, cara? Eu sofri muito na minha vida, essa minha cirurgia, cara. Eu já estava numa cadeira de rodas. Eu fui em 2 médicos, já tinham me desenganado. Cara, olha, tu não vai andar mais. Sabe? Mas a gente tem aquele Deus todo-poderoso lá em cima, que ele viu os anjos. O Dr. Jean Clay apareceu na minha vida. Cara, de repente eu operei, olha como é que eu já estou. Graças a Deus eu estou bem. Tá? E a torcida do Remo, que eu só posso dizer a vocês é o seguinte, que o Fábio Bentes disse que eu vou voltar em janeiro. A minha função que eu exercer lá dentro, cara, eu vou cobrar muito, porque eu cobro muito, cara. Uma das virtudes que eu tenho, eu cobro e falo. O pessoal te dá, tu fala muito, mas eu falo. Porque a gente tem que ter cobrança, cara. Futebol, se você for só sorrindo, bater aquele tapinha na costa de jogador, principalmente da base, ele não vai te respeitar, e passa a mão na tua cabeça, ele vai pensar que já é o cara. Não, tu tem que cobrar. Eu tiro o osso, eu roo o osso do cara, eu tiro tudo dele, que ele tem. Entendeu? Porque só assim ele vai ser um vencedor, cara. Você tem que aprender a cobrar dele. Olha, cara, tu pode fazer isso, vai sim, é assim que tem que ser. Então, o jogador de base já tem que ter esse espírito de vencedor. Eu só espero que dê tudo certo em sub-20 em 2020, tá? Que Deus me abençoe com o meu trabalho, agradecendo principalmente ao presidente Fábio Bentes que me fez esse convite. E com certeza em 2020 o Remo vai sair da Série C, nós vamos para B, porque é lá que o Remo merece. E até mais, se Deus quiser. Com certeza vamos mais além. Obrigado. Bom, obrigado a você, Jorge Alex, e ao Tindô, por ter aceitado o convite para vir no programa Na Toca do Leão. E assim que vamos encerrando mais um no nosso programa, antes de encerrar, temos o Luiz Antônio e Ayrton Brito, que está conosco, nos assistindo também. Esse programa que, se Deus quiser, também vai crescer e muito. E claro, vamos sempre tentar trazer mais convidados para cá para a próxima quarta-feira. Se Deus quiser, teremos mais programa Na Toca do Leão na próxima quarta-feira, das 18 às 19 horas. Não percam!
Você está sintonizado na Rádio Estado Digital, Belém, Pará, em 64 kbps estéreo na frequência de 22 kHz, transmitindo as últimas novidades para você viver melhor. Rádio Estado Digital, uma emissora do Grupo Estado de Comunicação Digital.